Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais aplicadas para o ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou Fernanda Cerbeto, sou professora de História. O tema da nossa aula de hoje é o processo de independência do Brasil, pensando com foco na transferência da corte portuguesa para o Brasil e o período joanino. Conteúdo muito importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vamos lá? Pensando então, a habilidade da BNCC visa identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo as quilombolas no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país. E você vai ficar se perguntando, depois dessa habilidade prevista pela BNCC, nós vamos entrar numa narrativa bem historicizante acerca de personagens europeus que vão ser decisivos para o processo de independência do Brasil. Mas é nesse bastidor, é nesse pano de fundo é que percebemos a intenção da habilidade proposta pela BNCC. É justamente de que valorizemos as questões sociais, as questões populares, que vão então se entremear aí nessas oficialidades que vão tangenciar a nossa independência. Você deve ter acompanhado já pela imprensa, seja pela internet, pela imprensa televisiva, todo um holofote em cima, né, da proximidade, da oficialização da nossa independência, do nosso bicentenário. E a grande intenção, a grande tendência que estamos seguindo é justamente de valorizar os personagens sociais, é a gente pensar a macro-história feita por pessoas comuns, como eu, como você, como os nossos familiares, que vão contribuir e têm que ser valorizados imensamente nesse longo processo. Tudo bem? E, nesse sentido, nós vamos pensar também que os objetivos de aprendizagem do nosso documento curricular para o ensino médio no estado de Goiás visa identificar as origens históricas de povos indígenas e das populações afrodescendentes no Brasil, considerando textos e fontes históricas que trabalham o tema da escravidão, para conhecer as raízes da desigualdade étnico-racial no país, marcantes desde o período colonial até os dias atuais. Nesse sentido, eu lanço para você o nosso objeto de conhecimento, a saber, o nosso processo de independência, pensando a transferência da corte portuguesa para o Brasil e o período joanino. Em breve nos encontraremos para pensar a atuação de outros grandes personagens, como eu mencionei aqui anteriormente para você, tá? O que a gente vai trabalhar nessa aula? Nós vamos analisar diferentes processos de produção e circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Vamos identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades, muito salientado pelo artista plástico Jean-Baptiste Debré, trazido pela corte portuguesa para cá justamente para registrar cenas do seu cotidiano aqui e que não vai perder tempo em também valorizar os elementos populares, as massas no Brasil, já desde aquela época. E vamos também caracterizar as relações de trabalho que ainda eram escravocratas. Nesse sentido, para a gente pensar toda uma lógica geopolítica que envolveu a transferência da corte portuguesa para cá, é importante pensar toda a megalomania do imperador da França, então, Napoleão Bonaparte, que impôs a todo o continente europeu o bloqueio continental. Ai daquele país que ousasse manter relações diplomáticas e econômicas com a Inglaterra. No entanto, muitos países europeus transgrediram o bloqueio continental. Não fecharam com Napoleão Bonaparte,
e tiveram, sim, seus territórios invadidos pelas tropas napoleônicas, dando origem às guerras napoleônicas, que provocaram muita destruição, muito sofrimento. Mas há um país em particular que muito nos interessa aqui para esse momento, que é o país de Portugal. Portugal estava sob a gestão do príncipe regente Dom João. Digo príncipe regente porque a rainha ainda estava viva, mas as especulações em torno da saúde mental dela corroboravam a ideia de que ela pudesse estar louca, ficando até conhecida como Maria a Viradeira ou Maria a Louca. Talvez, mas isso favorecia a condição de poder do jovem Dom João, que tomou a decisão de não obedecer ao bloqueio continental. E ciente das penalidades da invasão de seu país pelas tropas napoleônicas, teve uma outra audácia, que foi a de proteger a corte portuguesa no Brasil. Daí a sua decisão em 1808 de transferir a corte para cá. Nesse sentido, nós vamos perceber que Portugal teve uma sorte um pouco mais favorável que a sorte da Espanha, que, em contrapartida, não conseguiu ludibriar Napoleão, nem tampouco negociar, nem até mesmo manter relações com a França, se submetendo ao bloqueio. E é nesse contexto, então, em que a gente percebe a Espanha invadida e Napoleão mandando depor o rei da Espanha e colocando em seu lugar o seu irmão, José Bonaparte. Enquanto isso, a corte portuguesa vinha para o Brasil escoltada pela Marinha Britânica. Vinha então protegida pela Marinha Britânica, que também interferia na gestão de Portugal sem a presença da corte. Afinal de contas, eram mais de 15 mil nobres, entre móveis, entre joias, entre animais. Era muita gente, era muita coisa. Todo o aparato burocrático da corte estava sendo transferido para cá. E aí nós vamos perceber que essa corte se instalou no Rio de Janeiro, a nossa então capital, desde o 1763 até o 1960. Esse trechinho que você está assistindo agora é do filme Carlota Joaquina, que ironiza, satiriza toda essa questão da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Assista na íntegra caso possa. E avançando, nós vamos perceber também uma abordagem do Enem acerca desse tema. A transferência da corte, e nisso nós temos o aparato burocrático, a família real, Dom João, sua esposa, Carlota Joaquina, seus filhos, e entre os seus filhos, Dom Pedro, o nosso futuro, Dom Pedro I. E eles então foram transferidos para a América Portuguesa. Estamos tratando, portanto, de Brasil. A família real e o governo da metrópole. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas, funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil, atrás da corte, dos seus empregos, dos seus parentes, após o ano de 1808. E o Enem 2014 nos perguntou: os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa. É o Brasil, tá? Por terem enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Por quê? Muitas foram as decisões e mudanças promovidas pelo príncipe regente Dom João, posteriormente coroado Dom João VI. Tá? Por exemplo, os portos do Brasil foram abertos às nações amigas. É o fim do monopólio comercial com Portugal. A oficialidade disso vem com o Tratado de Comércio e Navegação, publicado pela imprensa régia, também criada por ele. Nós vamos perceber ainda a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarve, deixando, portanto, de ser colônia um passo muito decisivo para se pensar. Um país já deixando, portanto, o seu patamar de subserviente a Portugal, sendo agora administrado de perto pelo príncipe regente e futuro rei Dom João VI, que lançou, olha só, a Biblioteca Nacional aqui
o Museu Nacional, lançou também Jardim Botânico, Academia de Belas Artes e Medicina, lançou também o Banco do Brasil. Pela primeira vez nós temos impressão de papel moeda, o réis. Nós vamos ver grandes protestos por parte tanto das elites agrárias do Brasil, no sentido de pensar o quanto era oneroso manter a corte aqui. A independência já vinha se engendrando desde os movimentos emancipacionistas do final do século XVIII. Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, talvez ela fosse inevitável, não é mesmo? E enquanto isso, lá em Portugal, a burguesia do Porto clamava pelo retorno da corte ao seu lugar, sob pena de perder o trono. Dom João tomou a decisão de retornar a Portugal com a corte, mas deixando aqui o seu filho, Dom Pedro I, que vai ser um personagem fundamental para os nossos próximos encontros, no nosso próximo momento de discussão acerca da nossa independência. Bons estudos para vocês, até logo, não saiam daí, tá? Em breve, depois do intervalo, nós vamos ter aula de Biologia com o professor Murilo Ramos, para você estudante do ensino médio. Grande abraço, tchau, tchau.